Hoje nós temos um papo, uma revisão longa para falar de hormônios, né? Mas não vou falar de hormônios só para as mulheres, vamos fazer uma revisão bem completa da parte de hormônios. Deixa eu ver se está gravando. Está gravando. E aí nós vamos fazer uma revisão legal para ver se todo mundo entende o que é hormônio. É um negócio que muita gente se perde ainda em relação a essa história dos hormônios. Então, vamos lá. O que são os hormônios? Os hormônios são substâncias que são produzidas por glândula, né? Então, a gente tem glândula para tudo quanto é lugar. Então, o corpo inteiro tem glândula. Tem glândula na cabeça, no cérebro, tem glândula no pescoço, tem glândula no rim, tem glândula no pâncreas, tem glândula testículo e ovário. A gente tem glândulas que produzem substâncias para fora do corpo. São chamadas de glândulas exócrinas. Ela joga alguma coisa para fora. Exemplo, glândula sudorípara, né? Ela produz uma substância. Não é um hormônio, mas é uma substância que vai para fora. Mas eu tenho glândulas que produzem algo para dentro, como a tireoide. E tem glândula que produz duas coisas, substância para dentro do sangue e substância para dentro do intestino, que é o pâncreas. O pâncreas produz hormônio e produz substâncias. Aí o que acontece? Então, por exemplo, uma glândula exócrina, que está aqui logo em cima, ela é uma glândula que secreta suor, por exemplo, né? Uma glândula sebácea secreta uma gordurinha, para a gente não ter pele seca. Uma glândula endócrina é aquela que produz um hormônio e joga no sangue, basicamente isso. Então, por exemplo, lá na cabeça tem a glândula pineal. Pineal. Então, esse desenho é legal porque ele mostra onde a gente tem glândulas que fabricam hormônios. Tá? Então, eu tenho a glândula pineal, aí tem o hipotálamo, depois tem a hipófise. Essas três são muito importantes para o equilíbrio de tudo. Aí, lá no pescoço, eu tenho as tireoide e as paratireoide. A paratireoide, por exemplo, parece um grão de arroz quebrado. É pequenininha. São 4 paratireoides. E a tireoide, que parece uma borboletinha. Aí eu tenho na barriga as suprarrenais, que fazem parte dos rins, e o pâncreas. Depois tem ovário e testículo. Basicamente é isso que tem de glândula. A glândula pineal fica lá no cérebro, bem no centro do cérebro, está aparecendo ela aí meio roxinha. Ela produz a melatonina. A melatonina ela é produzida à noite. Então, por isso que aquele negócio de dormir com luz acesa não é um bom negócio. E a melatonina precisa, porque ela é importante para estimular o cérebro a entender que está de noite, a estimular o organismo a entender que está de noite. Então, daqui para baixo, todo mundo vai descansar e o cérebro vai trabalhar. Então, a melatonina funciona. Por isso que tem essa história de vamos tomar melatonina para estimular o sono. Na realidade, porque o cérebro do fulano não está funcionando do jeito que deveria, tá certo? É muito melhor a gente ajudar o organismo a melhorar o cérebro e melhorar a glândula pineal. Aí eu tenho a hipófise, que fica bem no centro aqui. Se eu pegar os ouvidos aqui, ela está no centro do cérebro, na altura dos ouvidos. Então, eu tenho o hipotálamo e a hipófise, estão tudo ali no centrão, controlam tudo, tudo. Então, eu tenho a hipófise anterior, que produz um tipo de substância, e a hipófise posterior, que produz outra, chamado de adenohipófise e neurohipófise. Tá? Quando a gente tem que operar a hipófise, a gente hoje não abre mais a cabeça, opera pelo nariz. Vai pelo nariz, porque você cai bem na hipófise. Então, o que acontece? A adenohipófise produz 5 hormônios. Cada um tem uma função. Então, tem o hormônio do crescimento, que é a somatotrofina, GH, que é Growth Hormone, é o hormônio do crescimento. Estimula o crescimento. Se ela estiver doida, a hipófise, a pessoa cresce muito, fica gigante. Se ela estiver doente, vai produzir menos, a pessoa fica baixinha. Aí tem a prolactina, que é para produzir leite. Mas não é só para isso, mas ela principalmente é para a produção de leite. O hormônio folículo estimulante é que vai estimular os folículos no ovário a fazer o quê? Ovulação.
E tem o hormônio luteinizante, que também vai agir no ovário, que são importantes para produzir óvulo e mexer também no espermatozoide. Aí eu tenho o hormônio tireotrófico, que é o TSH, que manda a tireoide trabalhar mais ou menos. Então, o TSH e a tireoide tem que estar mais ou menos equilibrado. E o ACTH, que vai estimular o rim, as adrenais lá no rim. Por que chama adrenal? Ad quer dizer junto, renal, que é uma glândula que está grudada no rim. Por isso que chama adrenal, que nem advogado. Advogado é um cara que está do lado de quem está falando, né? É um cara que voga, que fala, mas está do teu lado, é o advogado. O hormônio neurohipófise, os hormônios que a parte da hipófise que produz o hormônio antidiurético, é para não urinar. Então, o rim, quando chega de noite, que o cérebro entendeu que apagou a luz, que você está se preparando para dormir, o cérebro produz o hormônio antidiurético lá na hipófise para mandar o rim parar de urinar. Que é para de noite você poder dormir em paz, não ter que acordar tanto. Se você está com problema do cérebro, está envelhecendo, o tireoide, a hipófise está trabalhando mal, você vai produzir menos hormônio antidiurético, você vai acordar toda hora para urinar. Tudo bem que tem outros motivos para você acordar toda hora para urinar, mas um deles é a hipófise. O outro hormônio que a hipófise produz é a ocitocina. Ela provoca o leite sair do peito da mãe e ela provoca o trabalho de parto. Na hora que a mulher começa a entrar em trabalho de parto, o cérebro produz a ocitocina, que é para contrair o útero e espirrar. Aí, o que acontece, por exemplo? Tem um diabetes. Diabetes quer dizer muita urina, só isso. Diabetes mellitus quer dizer muita urina melada. Mellitus, melado. Diabetes insípido é muita urina insípida, aguada. Então, o que acontece? Quando a glândula pituitária adrenal, a hipófise, começa a trabalhar errado junto com a adrenal, a pessoa começa a urinar muito. Por quê? Porque tem uma falha aqui em cima atrapalhando o rim e o rim urina muito. Então, sai uma urina aguada. Então, é uma pessoa que urina muito, mas é uma urina quase água, transparente. Então, é um diabetes insípido, não é doce. A tireoide, né, fica aqui no pomo de Adão, bem abaixo do pomo de Adão. Então, ela tem, parece uma asinha de borboleta, ela produz o hormônio T3 e o hormônio T4. E quem manda, quem controla isso é o TSH, cerebral. E a tireoide produz a calcitonina, que ela controla o nível de cálcio no sangue, junto com o rim. Ou seja, os hormônios estão circulando no sangue. O corpo inteiro está recebendo esses hormônios. O corpo inteiro está respondendo a todos os hormônios, né? E aqui tem, por exemplo, um papo, um bócio, a tireoide cresceu muito. Isso acontece por falta do iodo que vem no sal que a gente come. Falta de iodo, a tireoide começa a crescer. Então, a tireoide pode trabalhar mal, que é o hipotireoidismo, então tem pouco hormônio, a pessoa fica mais lerda, gasta menos energia, resultado, engorda, porque o que ela come não é queimado, porque não tem movimento, é mais preguiçosa. E o esqueleto, o sistema nervoso também pode sofrer, principalmente uma criança. Se um bebê com hipotireoidismo, ele vai virar com demência cerebral, uma criança que não cresce direito. O hipertireoidismo já é a tireoide que está doidinha, está que nem doida produzindo muito. A pessoa fica agitada, olho arregalado, a tireoide pode crescer. E se a pessoa está sempre agitada, quer dizer, ela pode emagrecer, porque ela gasta mais energia, está sempre agitada. E aí a tireoide pode aumentar ou não. Aí eu tenho as paratireoides. Parece um grãozinho, uma lasca de grão de arroz. E o que ela faz? A paratireoide produz o parato-hormônio, que é importante junto com os rins para controlar osso, né? Então, o que acontece? Controla o cálcio no corpo. Então, o parato-hormônio, junto com o rim, controla o cálcio. Eu tenho que ter cálcio, mas eu não posso ter muito, senão eu vou calcificar. Mas se eu tiver pouco cálcio, eu vou descalcificar. E aí que entra a vitamina D, que o rim fabrica. Não pode ter cálcio demais, não pode ter vitamina D demais, né? As suprarrenais, né, estão bem grudadas ali no rim e elas produzem
por exemplo, adrenalina. Ai, eu estou nervoso, levei um susto, ou eu tenho que correr atrás de alguma coisa, ou eu estou jogando esporte, tem adrenalina ao máximo. Quem é que produz a adrenalina? As suprarrenais, as adrenais, né? Suprarrenal ou adrenal. É rim, basicamente é o rim. Então, aumenta, quando você solta adrenalina no sangue, você, ao mesmo tempo, estimula que o açúcar vá para o sangue. Por quê? Porque eu quero açúcar para ir para o músculo, porque adrenalina significa agitação, eu preciso de comida. E a glicose, o açúcar, é o principal. A segunda coisa que a adrenalina faz é vasoconstrição. Você fica com a pele gelada. Pele gelada. Ah, eu estou numa crise nervosa, a pessoa fica gelada. Por quê? Tenho vasoconstrição, porque eu quero sangue na parte que eu quero, que é na musculatura, no coração. Então, a adrenalina faz isso. E, obviamente, se eu tenho vasoconstrição, o rim está fazendo isso, a pressão sobe. E eu tenho a noradrenalina. A noradrenalina vai lá direto no coração, para aumentar a frequência cardíaca. Então, quem é que está cuidando disso? A adrenal ou a suprarrenal, rim. Aí eu tenho outros hormônios da adrenal ou da suprarrenal, né? Lá no rim, que ele produz o corticoide ou glicocorticoide. Mas é corticoide. Esse corticoide que a gente usa no COVID, que o pessoal não usa de bobeira, mas tem que usar, o corticoide é fabricado pelas adrenais, suprarrenais, lá no rim. E o que o corticoide faz? Ele é um anti-inflamatório natural, né? Mas, ao mesmo tempo, ele ajuda a queimar carboidrato, quebrar o carboidrato. O que é carboidrato? Arroz, feijão, batata, mandioca, milho, trigo? Sim, mas açúcar, suco de fruta e pão, bolacha, biscoito, carboidrato de mercado de padaria. Aí ele quebra esse carboidrato para virar açúcar. Então, o corticoide aumenta o açúcar no sangue, natural. Então, quando você pega alguém que é diabético e tem que tomar corticoide, eu tenho que falar, meu lindo, capricho na dieta, porque o diabetes vai piorar um pouco. E a adrenal, a suprarrenal, lá no rim, aumenta a produção de mineralocorticoide, que é para quê? Para segurar o sal lá na urina. Então, para não perder sódio, não perder sal, e aumentar a pressão. Por quê? Porque o corticoide quer aumentar a pressão, quer aumentar a energia. Por que tem corticoide? Porque eu acabei de liberar adrenalina e noradrenalina. Ou seja, são hormônios que são utilizados em situação de estresse, de agito, de infecção ou de jogatina. Vou jogar bola, entendeu? Aí eu tenho o pâncreas. E o pâncreas? O pâncreas produz duas coisas, uma para dentro do sangue, uma para fora do sangue. Dentro do sangue, ele produz a insulina. E para fora do sangue, ele joga no intestino a enzimas pancreáticas, que vão ajudar na digestão. Então, o pâncreas produz algo exócrino, que é jogado para fora do corpo, mas dentro do tubo digestivo, né? As enzimas. E o pâncreas vai produzir os hormônios. A insulina, que é para quê? A insulina é como se fosse uma colher para levar a comidinha dentro da boca da célula. Então, quem pega a comida no sangue, que principalmente é a glicose, e enfia dentro da célula, é a insulina. E o glucagon, ele ajuda a quebrar o glicogênio, que é um tipo de açúcar, para virar glicose. Então, o pâncreas produz glucagon, que ele pega alguns açúcares grandes para quebrar e virar um açúcar pequenininho, que é a glicose. E aí a insulina põe a glicose dentro da célula. Então, esse gráfico ficou feio, mas é bonitinho, só para entender que aí o pâncreas envolve o corpo inteiro. Vai para o fígado, vai para o cérebro, vai para tudo, né? Então, provoca o diabetes, que é a falta ou baixa quantidade de insulina. Tem o diabetes tipo 1, que eu prefiro chamar de diabetes insulino dependente, é mais fácil de entender. Diabetes que precisa de insulina, ele depende da insulina, porque ele não produz insulina direito. E o diabetes tipo 2, que produz pouca insulina. Então, eu tenho que ajudar ele com remédio, mas geralmente não precisa da insulina. O remédio, o comprimido, dá conta do recado. Aí, eu tenho
O que mais que eu tenho? Eu tenho aqui, vamos ver o ciclo hormonal da mulher. Então, o ciclo hormonal da mulher, então você vê, a gente fez uma revisão até aqui. Agora, quando chega na parte sexual, entram os problemas. É a tal do climatério. Climatério, por que tem esse nome? Porque muda o clima, é mudança de clima, né? O climatério é assim, o clima hormonal começou a desequilibrar. Então, é uma tempestade hormonal com tendência à falta dos hormônios, mas eles ficam irregulares, eles perdem o equilíbrio. Então, o climatério é aquele período de alguns anos antes da interrupção da menstruação e da queda do estrógeno de vez, que aí é chamado de menopausa. Então, o climatério, o negócio está ficando assim, produzindo menos e entra na menopausa, né? Aí eu tenho os ciclos da mulher. Então, quando começa, tem o nascimento, quando chega lá pelos 12 anos de idade, a mulher entra no período reprodutivo, ela pode engravidar, que é chamado de menarca. Começa a ovular e começa a menstruar. Então, está cheio de menininha hoje engravidando com 10 anos, quer dizer que elas estão transando antes dos 10 anos. Aí, quando apareceu o primeiro óvulo, pimba, engravida. E o Brasil é campeão nisso. Ou seja, está faltando família, né, para ensinar essa criançada. Aí, até o período da menopausa, que é em média 49, 50 anos, o climatério começa antes. O climatério começa 10 anos antes, que são as flutuações hormonais, que isso já dão repercussão para a mulher. E aí o climatério vai bem depois da menopausa. Então, a mulher pode ter entrado na menopausa em 50, mas com 40 ela já começa a ter alterações. E vai essas flutuações até os 65, quando aí o ovário para de vez de produzir os estrógenos e tudo mais. Então, o período de climatério é de 20, 25 anos. É aí que entra muita dúvida. Repõe ou não repõe hormônio para a mulher? Sim, é que nem eu começar a enxergar menos, eu ponho um óculos só para leitura. Daqui a pouco eu estou enxergando menos ainda, eu ponho um óculos já para algum grau mais forte. Então, o certo é que, quando a mulher começar a chegar no climatério, a gente tenha tratado preventivamente com alimentação e com o controle de todos os hormônios, porque se eu não cuidei da alimentação, se eu não cuidei do equilíbrio hormonal da criança, da mulher jovem, da mulher adulta jovem, ela vai ter um cérebro que vai envelhecer mais rápido. O climatério vem antes, porque o climatério vai depender do cérebro. Então, se eu quero ter um climatério mais tranquilo, eu tenho que começar a cuidar de tudo, de toda a saúde, desde cedo, investindo no envelhecimento mais lento do cérebro. E, naturalmente, se eu estou envelhecendo mais lentamente o meu cérebro, eu vou envelhecer mais lentamente a minha pele, meu cabelo, meu osso. E é isso que ninguém entende. Ou você cuida de tudo, ou você vai fazer tudo meia boca. Então, se eu quero ter um climatério legal, eu começo cedo. Não quer dizer que vai precisar de hormônio, mas se tiver que fazer reposição, é no início do climatério, mas com uma dose baixinha. Então, isso tudo é individualizado. Aqui, por exemplo, tem uma diferença de expectativa de vida no Brasil em relação à cor, tanto homem quanto mulher, branco e negro. Porque a população negra não só é mais pobre, como às vezes tem mais falhas na formação. Então, por exemplo, quem é que vive mais tempo no Brasil? Mulher branca, já está chegando em tranquilamente passando 80. Em algumas cidades, em alguns bairros em São Paulo, a expectativa da mulher é de 88 anos já. Então, varia de cada bairro, de cada cidade, de cada população. Mas a mulher morre mais tarde, o homem morre antes. E os negros morrem mais cedo. Eixo hipotálamo hipófise. Então, tudo na vida, eu tenho que garantir o não envelhecimento do cérebro, ou o envelhecimento mais lento do cérebro. Porque se eu fizer isso investindo no cérebro, eu vou estar cuidando da pele, do cabelo, da unha, do coração, do cérebro e tudo mais. Está tudo ligado. E as pessoas querem simplesmente esperar e tratar os ovários lá embaixo, ou o óvulo, né, lá embaixo. Não adianta nada. Por isso que, muitas vezes, as reposições não vão resolver, porque a pessoa falhou no cérebro, no hipotálamo, na hipófise, e aí o ovário já está murchinho de vez. Então, o que acontece quando tem o ciclo menstrual da mulher? Aqui embaixo, a linha bem embaixo, está escrito endométrio.
Endométrio é a pele de dentro do útero, que nem a pele da boca. Ele tem um período que ele vai crescendo, crescendo, que é proliferando. É como se a pele estivesse inchando, porque a pele está inchando esperando o óvulo. Se o óvulo aparecer fecundado, ele gruda naquela parede interna do útero e engravidou. Se o óvulo aparecer não fecundado, ele não tem poder de bloquear a parte da menstruação. Então, basicamente, no desenho de cima, vocês estão vendo uma curva verde que está escrito FSH, que é um hormônio do cérebro, que tem um pico no meio do ciclo, que é para a ovulação acontecer. E tem o LH, que provoca um pico em roxinho, aí, uma linha roxa, que é para estimular a ovulação. Aí o óvulo explode, né? Só que antes dele estourar e aparecer lá no útero, ele teve a proliferação. Quem faz a proliferação é o hormônio FSH. Por isso que na fase proliferativa ele está com FSH um pouco mais alto do que na fase secretória. A linha verde já está mais baixinha. Então, todo esse jogo de hormônios é que provocam o crescimento dos folículos, dos cistos nos ovários. Alguns cistos se rompem, liberam o óvulo, e se o óvulo for fecundado, aí muda todo o ciclo hormonal. E aí bloqueia a menstruação. Se não acontecer nada disso, o ciclo secretório descasca e sai a menstruação. Então, por exemplo, a menopausa, ela não é um negócio de um dia para o outro. Ela demora 20 anos. Começa nos 40 e acaba nos 60. E como é que funciona? Lá pelos 40, eu começo a ter uma flutuação do estrógeno, né? Que tem a estrona e o estradiol, que é a primeira linha aqui nos 44 anos, é a primeira linha mais alta, uma linha cheia em azul. São os estrógenos. Eles é que cuidam da pele, ajuda tudo, porque tudo isso entra em todo funcionamento. Homem também tem. Então, mas a mulher tem mais estrógeno, a pele da mulher costuma ser melhor, né? O que acontece? Conforme ela vai entrando na queda do estrógeno, o FSH, que é a linha preta, começa a aumentar. Quer dizer, o cérebro começa a falar, ô, ovário, vamos lá, vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Mas o ovário já está meio capenga, já está fraquinho. E aí a tendência é ir diminuindo, por mais que o cérebro esteja produzindo muito hormônio folículo estimulante, mas não tem mais folículo, não tem mais ovário. E o ovário já está ficando velho. Então, essa é a curva. E a testosterona, que é uma linha cinza, também vai caindo lentamente. Toda essa diminuição de hormônio faz mal para a pele, para o cabelo, para a unha, para o osso e para o corpo da mulher. Então, o que acontece? Quando a mulher começa a entrar no climatério, o risco de problemas cardíacos e cerebrais aumenta. Por quê? Porque aquela proteção que ela tinha começa a diminuir. Mas aquela proteção que a mulher tinha na vida toda é que faz ela chegar nos 80 e tantos anos e os homens não. Então, tem uma vantagem. Então, o que acontece quando começa a entrar no climatério? Sintomas. Aquele fogacho, que é aquele calor, né? Suor à toa, problema de sono, palpitação, tontura, cansa mais fácil, dor de cabeça, transtornos do humor, irritabilidade, ansiedade, melancolia, né? Depressão, muda a libido, né? Ou aumenta ou diminui, pode aumentar. E alterações, o ciclo menstrual começa a ficar irregular. Quer dizer, isso já é sinal de que está havendo aquele desequilíbrio dessas curvas dos hormônios aqui. Então, é nessa hora que eu acho que, se a pessoa se cuidou desde cedo, ela não vai ter. Por isso que tem, por exemplo, é famoso o Japão. Japão não tem climatério. Tem menopausa, mas não tem sofrimento do climatério. Porque desde cedo tem uma alimentação melhor, uma atividade física melhor. Então, o que o climatério vai provocar por falta de hormônio? Distúrbio da vagina, da bexiga e da uretra. Então, resseca. Fica mais fácil de ter infecção, tanto ginecológica quanto infecção na bexiga ou na uretra, uretrite. Perde osso, tem osteoporose acelerada. Não é só por causa da menopausa, mas a menopausa acelera. Aumenta o risco cardiovascular, aumenta o risco de neoplasias, câncer.
né, altera o cérebro. Por quê? Porque o cérebro está que nem doido produzindo hormônio, mas o ovário não responde. E eu estou desequilibrando o cérebro. E tudo isso facilita a doença arterial, hipertensão, facilita o pâncreas também a cansar, diabetes, né? E aí o que acontece? Eu tenho muito mais infecção de urina, tem muito mais prurido e ardor ginecológico, tem muito mais flacidez da bexiga, porque a mulher está perdendo pele, colágeno, despenca tudo, e a bexiga é musculatura, a musculatura da mulher diminui, a bexiga é musculatura, começa a ter uma incontinência urinária, a musculatura que fecha a bexiga já não fecha tão bem. Tudo isso é evitável quando a gente começa a cuidar da mulher desde jovem. Tudo isso é evitável. Incontinência urinária, diminuição do desejo sexual, a dispareunia, quer dizer, a dor para ter relação, a secura vaginal, tudo isso aqui é evitável, né? Para não ter, mas se tiver, dá para tratar. Então, o climatério é um período longo, de 20 e tantos anos, e a menopausa é aquilo lá, vai chegando até uma hora que para toda a ovulação, para de menstruar de vez, e aí você está basicamente na menopausa. E aí, todo mundo se preocupava com a densidade óssea. Eu me lembro que nos anos 80, eu falava tanto para os ginecologistas, cara, vocês têm que ajudar as mulheres, não ter osteoporose. Porque aí hoje virou moda que o ginecologista acha que trata a osteoporose, mas ele não sabe tratar. Mas eles estão pedindo pelo menos a densitometria. Mas é uma besteira, a densitometria é um exame atrasado. Quando eu faço densitometria e já está poroso, eu já perdi tudo. É que nem eu falar, olha, eu fui ver a lataria do teu carro, a lataria já está toda podre. Eu não quero ter lataria podre. Aí eu chegar e falar, ó, tá vendo o teu guarda-roupa já está todo poroso, porque tem cupim comendo guarda-roupa. Não, eu não quero ter osteoporose. Então, a osteoporose não é culpa da menopausa, mas a menopausa acelera a osteoporose, que todo mundo tem. Por isso que, para não ter osteoporose, eu tenho que começar a tratar desde criança. Eu vivo atendendo criança de 10, 11 anos com vitamina D no chão, assim, quase nada. Ou seja, ela vai ter osteoporose importante. E quando chegar na menopausa, aí vai virar caótico. Aí fica isso que a gente vê. É osso quebrando, é coluna quebrando, é problema de coluna, de esqueleto, de ligamento, de tendão. Tudo isso é evitável. E aí fica essa história, a mulherzinha, a avó é baixinha, né? A minha avó está baixinha. Por quê? Porque o esqueleto vai encolhendo, e encolhe. Como a musculatura, como a pele perdeu colágeno, a musculatura perdeu músculo e o esqueleto perdeu osso. Tudo isso é evitável. E aí o que acontece? Essa bagunça toda aumenta a aterosclerose. E aterosclerose, ou trombose, que agora no Covid está dando muito, é assintomática. Não existe sintoma, exceto no dia que entupiu. No dia que entupiu, deu um derrame, entupiu na cabeça. Entupiu no coração, deu um infarto. Entupiu na perna, vai amputar a perna. Então, a aterosclerose ou tromboses causadas pelo Covid, por exemplo, são assintomáticas. A gente tem que tratar usando a medicina a clínica, o bom senso, né? Então, doença cardiovascular, passou dos 75 anos, explode, em homem e em mulher. Na realidade, por quê? Por falta de cuidado desde a infância. Eu sempre falo que infarto, derrame, câncer, tudo acontece porque começou lá cedo, lá no começo. Ninguém começou a ficar doente aos 70, 80. Começou a ficar doente na infância porque não cuidou, né? Então, o que a mulher tem que fazer nesse período? Né? Avaliar a saúde óssea, sim, tem que ver. Parar de fumar, porque o cigarro piora tudo. Né? Bebida, quem bebe todo dia é bom para vender bebida, mas essa é conversa de médico, falar, tem que tomar um vinho todo dia, sim, mas você tem que morar na Itália, no Mediterrâneo, ter uma alimentação diferente, é outro mundo, não é o Brasil, vai ficar tomando sangue de boi todo dia. Aumenta o risco cardiovascular nesse período, e, obviamente, aumenta o risco de câncer. Então, tem que ficar de olho nessas coisinhas. Prevenção da osteoporose, porque geralmente é onde mais tem fratura, na coluna e no fêmur, né? Então, coluna e fêmur tem que ficar de olho. Terapia de reposição hormonal. Então, existe muita discussão. Não pode fazer reposição, porque é perigoso. Usar óculos é perigoso, machuca a orelha,
né? Usar sapato é perigoso, porque dá chulé. Tomar vacina é perigoso, porque pode sim, mas tudo tem um lado bom. Então, eu preciso usar o lado bom da terapia. Primeiro, ter um bom médico. Eu que sou de uma universidade boa, né? Tem 2 universidades que são top no Brasil. A gente falava no departamento de ginecologia, é difícil achar um ginecologista bom para reposição hormonal. Por quê? Porque é algo com ajuste fino. Cada mulher tem um jeitinho de ajustar os remédios. Quer dizer, o ginecologista tem que sentir o que para aquela mulher vai dar certo. E essa reposição hormonal não é igual o ano inteiro. A cada 4 meses tem que dar uma reajustada. E é isso que ninguém faz. O pessoal vai no médico, o médico dá um carimbo, ele volta dali 1 ano. Acabou, vai ter problema. Então, reposição hormonal é um negócio que vai tendo que ajustar. É que nem tratar qualquer doença. Todo mundo que eu trato, eu falo, cara, tem que reavaliar a cada 4 meses, ponto. Por quê? Porque as coisas não são estáticas. A gente vive em flutuação, né? Então, existem contraindicações, quer dizer, situações que você pode ter um pouco mais de receio. Uma mulher que está sangrando de uma maneira irregular, sangramento vaginal anormal, então eu tenho que fazer o diagnóstico primeiro, não vou dar hormônio, né? Uma pessoa que está com suspeita de câncer de mama, não vou dar hormônio, primeiro eu vou tratar o câncer. Uma pessoa que tem suspeita de algum câncer no útero, endometrial, eu não vou dar hormônio, eu vou tratar o câncer. Né? Uma história de trombose venosa profunda, ou de embolia, ou de COVID. COVID está dando muita trombose silenciosa. Então, primeiro, tem que garantir que não está tendo isso. Né? História de algum problema vascular, como infarto, derrame. Uma história de uma encrenca no fígado, às vezes uma hepatite C, HIV, eu tenho que cuidar. Ou uma pessoa que já tem trombofilia, que é doença do sangue, né? Doença não maligna, não é uma leucemia, não é um linfoma. Trombofilia, quer dizer, um defeito de algum problema no sangue, né? Anemia falciforme, anemia do Mediterrâneo, aí eu tenho que ficar com mais calma para isso. Então, precauções para terapia hormonal. Primeiro, lembrar que tem risco de trombose, sim, então tem que cuidar das varizes, tem que emagrecer, tem que parar de fumar, não pode ficar parado o dia inteiro, né? Vai fazer cirurgia, tem que ver para evitar trombose, né? Eu tenho que lembrar que o estrógeno da reposição pode aumentar problema de mama e de mioma, então tem que ver como é que está o peito e o útero. Pode aumentar um pouquinho a pressão? Pode. Pode aumentar um pouco o colesterol, dislipidemia? Pode. Pode aumentar um pouquinho de diabetes? Por isso que a pessoa tem que estar com a saúde bem controlada para tomar hormônio, né? Como é que a gente usa hormônio e quais os hormônios? No primeiro, estrógeno é o primeiro que vai usar, né? Tem o estradiol, tem por boca, tem adesivo, tem um monte de fórmula, tá? O importante é saber, basicamente, vai repor estrógeno e progesterona e um pouquinho de testosterona. Basicamente, são esses 3. Aí tem a história, a mulher que quer continuar menstruando, então eu vou usar sequencial cíclico, quer dizer, eu dou hormônio e dou 5 dias de pausa, eu dou hormônio e dou 5 dias de pausa, que é para poder menstruar, tá certo? Isso vale no começo da menopausa. A pessoa que já está numa menopausa mais avançada, a gente já vai dar direto, né? Porque já não vai menstruar mesmo, né? Ou ela já parou de menstruar, ou ela já tirou o útero por mioma, aí a reposição hormonal horizontal, contínua. Tem a tibolona, que é um tipo de testosterona, porque a gente precisa dar testosterona para a mulher em dose baixinha, para não ficar masculinizada. Porque é o equilíbrio. O equilíbrio dos hormônios é estrógeno, progesterona e testosterona. E isso vai melhorar muito. Então, esse equilíbrio é que nem uma gangorra, não é um negócio fácil, né? E lembrando que tudo está interligado. Começa lá no cérebro. Ou eu faço a saúde do cérebro está boa, pode ter certeza que não vai ter saúde de mais nada abaixo do cérebro. A chave, quando eu quero envelhecer minha pele devagarinho, é cuidar do cérebro. Eu quero melhorar meu cabelo para ele não ficar caindo, melhorar o cérebro. Eu quero ter um corpinho melhor, melhorar o cérebro. Porque se eu investir numa saúde completa para o cérebro, que é o órgão mais importante, e que é o órgão que não tem reposição, porque a pele é reposta, né? Se eu cuidar do cérebro, a gente vai ter uma saúde boa. E cuidar do cérebro é aquelas 5 dicas de saúde blindada. Você é o que você come, faz consulta preventiva. Se você tem problema, não deixe de cuidar do problema. Afaste de tudo quanto é vício, cigarro, álcool, droga, maconha, crack, cocaína,
marido chato, né? E exercício físico. Tá bom? Essa é a ideia de hormônios e menopausa e reposição hormonal. Facinho? Vamos interromper o compartilhamento e vamos para as perguntas.